Dando início aqui já com as informações para todos vocês, gente, tá? Pedido de vocês não é um simples pedido, é uma ordem. Então, vamos lá. Segundo a revista Oeste, Mauro Vieira deve recusar convite dos Estados Unidos para reunião sobre terrorismo político. Gente, parece que o Lula não está disposto a passar por essa humilhação, não. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi convidado pelo governo dos Estados Unidos para participar de uma reunião do Departamento de Estado norte-americano prevista para a próxima quarta-feira, dia 15. O encontro debaterá o surgimento do terrorismo político no mundo. Terrorismo político no mundo vai ser o tema dessa reunião. E vocês acham que o Lula e o Mauro Vieira querem acabar com o terrorismo político no mundo? Se eles não forem, a resposta a gente já vai ter, né? Segundo a apuração de Oeste, o chanceler ainda não definiu se aceitará o convite nos bastidores, porém, a avaliação é que a viagem dificilmente ocorrerá, pois Vieira já tem uma série de compromissos previamente agendados para esta semana. Dá uma desculpa qualquer esfarrapada aí, mas não digo o real motivo, né? Vocês acham que Lula, gente, tá? Que o governo Lula quer participar de evento em combate ao terrorismo político? Ai, gente, tá? Lula da gente, quem diria, né? Donald Trump escorraçou, humilhou o Lula com esse convite. Foi ou não foi, gente, tá? E agora, gente, parem tudo, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque o que eu vou trazer aqui a partir de agora na sua tela é uma bomba atômica contra o Lula. Marcel Van Hatten, deputado federal, acabou de descobrir uma bomba, um escândalo que está acontecendo dentro do governo Lula e que na minha concepção só prova o desespero de Lula em vencer. O Lula partiu pro tudo ou nada, gente, tá? O Lula está completamente desesperado com a possibilidade de ser enxotado da presidência da República por Flávio Bolsonaro e partiu pro tudo ou nada. Ele vai utilizar tudo que está ao seu alcance para tentar derrubar o Flávio Bolsonaro. É surreal, gente, tá? É inacreditável a bomba que o Marcel Van Hatten descobriu e vai revelar tudo agora para vocês. Vejam só. O desespero do Lula. Acharam um grupo de WhatsApp criado dentro do INSS para fazer campanha para o Lula, INSS com Lula, utilizando-se de um instrumento que é o WhatsApp para criar um comitê virtual de servidores, CCs, funcionários do INSS. O mesmo INSS que é foco do maior escândalo de corrupção da história do Brasil no que diz respeito ao roubo de aposentados durante o governo Lula. Estamos entrando no TCU, fazendo representação. O deputado Gilson Marques, nosso líder, falou sobre o assunto agora há pouco, para que seja tomada uma atitude. O PT aparelha o Estado o tempo todo. É tudo por mais poder. Cada instituição, cada órgão tem, em algum lugar, participação de algum petista que está utilizando a máquina pública para fins partidários e não para o bem comum. Está aqui o grupo do INSS com Lula no WhatsApp, com a mensagem de despedida do Leonardo Bittencourt, tentando se defender depois de descoberto pela revista Veja, que estava encerrando as atividades para fazer parecer, deputado Carlos Gomes, fazer parecer que havia um verniz de legalidade total e, portanto, nenhum motivo para que se preocupassem os membros do grupo, pois tudo estava de acordo. Quem administrava o grupo era a chefe de gabinete da presidência do INSS, a servidora Ana Márcia Fassbender. Ana Márcia Fassbender, chefe de gabinete da presidência do INSS, utilizando-se da estrutura pública, mesmo que num grupo virtual de aplicativo, pois estava ali, sem dúvida nenhuma também, constrangendo outros servidores, pois imagina você fazer parte daquele ambiente e não estar também no grupo do WhatsApp
que apoia o maior ladrão de aposentados que esse Brasil já viu, Luiz Inácio Lula da Silva, cujo filho foi, pelo menos pelas investigações até agora, feitas inclusive pela nossa CPMI, enterrada pelo STF, um dos maiores beneficiários do dinheiro roubado dos aposentados, com mesadas de R$300 mil. Gente, isso aqui pra mim só tem um nome: desespero. Lula da Silva utilizando a estrutura do INSS, esse mesmo INSS que foi saqueado, que foi, né? INSS, os velhinhos do INSS que foram saqueados. Lula está utilizando essa mesma estrutura em favor da sua campanha eleitoral. Aqui eu me faço aquela pergunta: pode isso, Arnaldo? Lula utilizar estrutura do INSS para fazer campanha política? Pode. Segundo aí alguns juristas, não pode. Isso pode ser considerado um crime gravíssimo na justiça eleitoral e pode haver complicações seríssimas, punições seríssimas contra Lula da Silva. Se isso aqui for investigado, né? Marcel Van Hatten mandou o Tribunal de Contas da União investigar isso. Se isso for comprovado, após as investigações, Lula pode sofrer punições seríssimas se ele estiver utilizando essa estrutura, a estrutura do INSS, para fazer campanha política em favor do seu nome. É muito grave isso aqui que o deputado Marcel Van Hatten acabou de expor, gente, tá? Belíssimo trabalho do Marcel Van Hatten. A gente fala aqui, né? Um cidadão bem informado jamais será escravizado. Vamos lá, porque a bomba agora, quem explodiu foi o Dr. Jeffrey Chikine, gente, tá? Novo escândalo acabou de explodir dentro do governo Lula. E a informação que a gente tem de bastidor é que o Lula, gente, tá devastado, porque foi a pior hora para sair esse escândalo dentro do governo dele. Vejam só o que está acontecendo dentro do governo Lula. Eu quero ver se isso aqui vai estar no Fantástico, se vai estar no Jornal Nacional, porque se fosse dentro de um governo Bolsonaro, Bolsonaro estaria sendo massacrado pela imprensa esquerdista. Se eles não mostram, a gente mostra. Só que o Dr. Jeffrey Chikine foi além de só mostrar. Ele trouxe a gravidade disso aqui para Lula da Silva. Vejam só. Mas esse PT é um lixo mesmo, né? O antro de bandido. Agora, gente, roubaram os índios. Isso mesmo, os índios. Desviaram 100 milhões de reais dos coitados dos índios. E todo mundo sempre achou que o PT defendia os indígenas, né? Pelo menos foi sempre isso que eles venderam. Olhem só a mente criminosa desses caras. Eles pegaram na FUNAI documentos de índios e desviaram benefícios no INSS. Então, aposentadorias que eram dos índios, desviaram. Benefícios de saúde, desviaram. Fizeram até empréstimos consignados em nome dos índios com dados que eles desviaram da FUNAI. O desvio passou de 100 milhões de reais. De novo, o PT metendo a mão no INSS. Primeiro, tiraram como um larápio, como um punguista, o dinheiro do bolso dos aposentados. Roubaram bilhões dos aposentados. Agora, roubaram os índios. Gente, não adianta. Esquerda é irressocializável. É um clubinho de ladrão. Esquerda foi feita para roubar. Faça um retrospecto. Mensalão, esquerda. Petrolão, esquerda. INSS, esquerda. Todo dia, mais e mais escândalos do INSS. Banco Master, esquerda. Não adianta. Esquerda é gafanhoto. Onde eles colocam as mãos, ou eles roubam, ou eles destroem. Nós precisamos aposentar para sempre esse cara. Devia estar na prisão, que é o lugar dele. Mas faremos o nosso papel esse ano. Vamos expulsar para sempre esse lixo do PT da política do nosso país. Se você concorda comigo...
Se você concorda, compartilha, deixa o like de vocês, porque se Deus quiser, Lula da Silva e o PT, Partido das Taxas, segundo o Flávio Bolsonaro, eles vão ser expurgados, alijados, enxotados, gente, tá? Do Brasil e da face da terra, né? E aí, gente, novo escândalo, hein? Lula, que é pai dos pobres. É muita incompetência, né? E para acabar de completar o combo de notícias terríveis pro Lula, ainda tem Flávio Bolsonaro, que acabou de pregar o último prego no caixão das intenções do Lula em se perpetuar no poder. Vejam só, mais um escândalo envolvendo Lula e o governo chinês. Só que agora foi exposto pelo próprio Flávio Bolsonaro. E a esquerda entra em desespero. Vejam só. China impõe tarifa de 55% sobre a carne brasileira. Isso, somado à tarifa de 12% que já existe atualmente, chega ao seu total de 67% de tarifaço sobre o que exceder a cota de carne brasileira que vai para a China. A China decidiu taxar e limitar a importação de carne bovina. A medida atinge o Brasil. Hoje, o governo chinês estabeleceu cotas anuais para os países vendedores de carne bovina. Acima desse patamar, será aplicada uma sobretaxa. A medida começa a valer amanhã e vai até 2028. No caso do Brasil, a cota anual em 2026 será de 1.100.000 toneladas. O que passar desse limite fica sujeito a uma cobrança adicional de 55%. Será que o Lula também vai dizer que eu sou responsável pelas tarifas da China? Há poucos dias a Europa retirou o Brasil da lista de países autorizados a exportar carnes para lá. Está aí a prova que a incompetência do governo Lula é o que está fazendo com que as maiores economias do mundo tarifem o Brasil. Eu vou lutar contra as tarifas de qualquer país. Surreal, né, gente? Isso só comprova o quanto Lula da Silva é um incompetente. Não tão além da União Europeia, agora a China. Mas tem uma coisa que não está casando aqui nessa coisa. Mas o governo chinês, né? O Xi Jinping não é companheiro do Lula? Como assim? Então o Xi Jinping está ferrando e lascando com os empresários brasileiros e o Lula não está fazendo nada. Cadê gente do governo Lula indo na China para lutar pelo povo brasileiro? Ou seja, o povo brasileiro está ferrado e lascado, porque se vem tarifa do governo americano, o governo Lula não faz nada. Se vem tarifa do governo chinês, Lula não faz nada. Está se lixando para o povo. Gente, eu fico pensando assim, como é que fica aqueles eleitores de esquerda que fizeram o L e votaram no Lula? Vocês estão satisfeitos? Vocês aí, bando de... Tem coisa que a gente não pode nem falar. Esquerdista, vocês estão satisfeitos com o estrago, com a devassa que o Lula está fazendo no Brasil? Vocês aí, esquerdistas, vocês estão vendo o Lula lutando para impedir o tarifaço de 25% do governo americano? Vocês estão vendo o Lula lutando para impedir o tarifaço de 55% do governo chinês? Isso porque eles se dizem aliados do Lula, do governo brasileiro. Imagina se fosse inimigo, né? Seria 200%. Cadê integrantes do governo Lula? Cadê o Lula para salvar o povo brasileiro dessa tragédia que está acontecendo? É surreal, eu fico furiosa com uma coisa dessa. Pessoal, no vídeo anterior eu fiquei devendo essa informação. Eu vou trazer ela agora para vocês, gente, tá? Decisão de Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro tomou decisão aqui sobre a Michelle Bolsonaro, porque a esquerda, eu vi jornalistas aí revelando que, olha, Bolsonaro discutiu com a Michelle Bolsonaro. Aí depois eu vi um monte de gente da esquerda comemorando. Treta entre Bolsonaro e Michelle Bolsonaro. Ah, vai acabar o casamento. A Michelle Bolsonaro vai abandonar o Bolsonaro. Gente, eu vi tanto canal de esquerda tripudiando em cima dessa questão do Flávio, da Michelle e do Bolsonaro. Aí, para desespero, aí, para nossa alegria, quem não lembra daquele meme, né? Tá
Aqui, gente, para desespero da esquerdalhada, Michele Bolsonaro continua mais viva e forte do que nunca. Por quê? Porque Jair Bolsonaro apoia, para desespero da petezada da esquerdalhada, Jair Messias Bolsonaro apoia a candidatura de Michele em meio à briga com Flávio. Ou seja, o Bolsonaro sabe que é uma cadeira certa no Senado Federal. Michele Bolsonaro se candidatar ao Senado Federal pelo Distrito Federal é uma cadeira certa. Claro que o Bolsonaro é macaco velho da política, a gente é experiente. Vocês acham que o Bolsonaro vai deixar, vai abandonar a Michele? Não, vou apoiar outro, sem ter certeza que esse outro vai ganhar. Vocês se lembram da frase do Bolsonaro? Me dê 50% do Senado, do Congresso Nacional, do Senado Federal, que eu mudo o destino do Brasil. E esse plano está sendo colocado em prática. E precisa colocar o número maior de senadores dentro do Senado Federal. Vocês acham que o Bolsonaro ia dizer não para Michele Bolsonaro, que é uma cadeira certa, que é uma guerreira certa nessa luta? Para a esquerdalhada que estava comemorando, Bolsonaro brigou com a Michele, a casa caiu e vai ter treta e vai ter separação. Comemoraram antes da hora, né? Em meio a uma disputa familiar, o ex-presidente Bolsonaro tem incentivado que a esposa Michele Bolsonaro dispute uma das 2 vagas ao Senado pelo Distrito Federal na eleição deste ano. Michele nunca admitiu publicamente ter a intenção de concorrer ao Senado e, ao ser questionada, tem dito que a candidatura seria consequência de um chamado de Deus e que aguardará até as convenções partidárias que ocorrem entre 20 de julho e 5 de agosto para tomar a decisão. Então ela tem um tempinho ainda para tomar essa decisão. Porém, que o melhor ela já tem, né? Que é o apoio do grande líder da direita, Jair Messias Bolsonaro. Michele Bolsonaro, para desespero do Lula, para desespero da esquerda, da petezada e da esquerdalhada, que deve estar choramingando as pitangas aí pelos cantos, a Michele Bolsonaro tem sim o apoio do grande líder da direita, Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Eu imagino que deve ter gente aí muito furiosa aí com toda essa questão. Antes de trazer aqui, gente, uma notícia bombástica. Esquerdistas extremistas invadiram e quebraram tudo. Extremistas de esquerda invadiram e quebraram tudo. O motivo, vocês vão ficar chocados. Força Nacional teve que ser acionada. Vou explicar tudo nos mínimos detalhes aqui daqui a pouco para vocês, porque antes, Flávio Bolsonaro, mais uma vez em evento, destruiu Lula da Silva. Tá aqui, ó. Ao contrário do Lula, o Flávio Bolsonaro diz que vai acabar com a bandidagem. Vai fechar o cerco para os criminosos, para os bandidos. Vou ser radical na segurança pública. Tá aqui, ó. Vejam só a forte fala do Flávio Bolsonaro agora em evento que deixou o Lula muito preocupado. Porque eu vou ser radical sim na segurança pública. Já falei, vocês mulheres vão ser finalmente protegidas no governo Bolsonaro. Não vai ser só mais um pedacinho de papel que vai proteger vocês, não. A gente vai botar agressor e assassino de mulher atrás das grades por 40 anos e vão mofar na cadeia. Quem violenta mulher e criança vai ser preso para aprender a nunca mais fazer maldade com mulher e com criança. O presidente da República falou que pode roubar um celular porque é só para tomar uma cervejinha. Coitadinho desses moleques que não tem alternativa. É o cacete, ladrão de celular vai ficar preso também. Vai mofar na cadeia também. Nós vamos abrir mais de 500 mil vagas em presídios. Porque esses vagabundos vão ficar presos. Quem tem que ter medo de andar na rua é o bandido, não é a gente. Tá aí, gente, tá? Flávio Bolsonaro mandou duro recado para Lula da Silva, que em evento aí diz que tadinho dos criminosos, eles só roubam para comprar uma cervejinha.
Lula, gente, como gosta de passar a mão na cabeça de bandido, né? E agora, gente, deixa eu trazer essa notícia bombástica, inacreditável, surreal, que tá acontecendo aqui na região e eu sei que muitos de vocês não estão sabendo. Vândalos esquerdistas, extremistas estão invadindo e quebrando tudo, gente, após queda de líderes da esquerda na América Latina e na América do Sul. Eles estão desesperados com a esquerda sendo varrida da face da terra. Iniciaram caos e destruição, gente, tá? Exatamente isso que está acontecendo. Vândalos, gente, tá? Vândalos estão invadindo, quebrando tudo, trazendo o caos, trazendo aqui, gente, tá? O que há de pior. Por quê? Porque eles estão percebendo que a esquerda está sendo enxotada da América Latina, da América do Sul, na verdade, né, no mundo inteiro. Vejam só essa matéria bombástica aqui na tela para vocês. Avanço da direita faz Foro de São Paulo entrar em colapso e recorrer à violência. Eles agora estão recorrendo à violência, ao caos, à destruição, estão invadindo. Calma que eu vou explicar aqui, trazendo a matéria para vocês. As vitórias sucessivas da direita em eleições na América Latina estão levando um enfraquecimento sistemático do Foro de São Paulo. Com menos apoio institucional de governos de esquerda, seus membros estão recorrendo a manifestações, violências e o não reconhecimento de governos de direita legitimamente eleitos. Não estão querendo reconhecer a vitória de candidatos de direita. É surreal. Aí estão invadindo, estão pedindo golpe, até golpe, gente, tá? O presidente colombiano, enfim, de mandato, Gustavo Petro, cuja base de sustentação política da coalizão Pacto Histórico integra o Foro de São Paulo, não reconheceu a eleição neste ano do direitista Abelardo de la Espriella e convocou manifestações para o próximo dia 20. Ele não aceitou a derrota do aliado dele para o Espriella e está convocando manifestação para o próximo dia 20. Espriella suspendeu o processo de transição, acusou Petro de tentar orquestrar um golpe de Estado e fez um apelo às Forças Armadas para proteger a democracia. Ou seja, Força Nacional foi chamada, tá? As Forças Armadas foram acionadas para fazer a proteção, porque não se sabe o que pode acontecer com essa manifestação que está sendo convocada pelo Petro depois de ter sido seu candidato ter sido escorraçado, né, da Colômbia. Na Bolívia, apoiadores do ex-presidente Evo Morales, também ligado ao Foro de São Paulo, se juntaram a manifestantes que entraram em confronto com as forças especiais em La Paz em um movimento pela deposição do presidente de direita Rodrigo Paz. Gente, lá na Bolívia tá um verdadeiro caos, gente, tá? Os vândalos extremistas de esquerda, eles não aceitaram até hoje, tá? A vitória do Rodrigo Paz na Bolívia. Estão invadindo, estão quebrando. Gente, é um caos que está acontecendo ali na Bolívia. Aí, Força Nacional foi acionada para tentar conter tudo que está acontecendo. E tá aqui, ó. Eles estão tentando depor o presidente eleito. Os protestos ocorrem em maio e junho e incluíram até o uso de dinamite em um cerco que resultou no desabastecimento da capital. Morales, que é investigado por abuso sexual contra uma menor, se refugiou na região Chapare e incentivou os protestos. Ele deu entrevista incentivando uma insurreição popular contra o governo. Golpe. O que ele fez? Ele incitou o golpe no país neoliberal e neocolonial. Rodrigo Paz declarou estado de emergência. O novo presidente lá teve que declarar estado de emergência e determinou que as forças de segurança, ou seja, a Força Nacional do país, liberassem estradas bloqueadas e que fez os manifestantes recuarem temporariamente.
Ou seja, extremistas de esquerda não estão aceitando as sucessivas derrotas da esquerda na América Latina, América do Sul. Estão partindo para cima, estão indo para o tudo ou nada. Inclusive, na Colômbia, o Petro está sendo acusado até de golpe de Estado, né? Pediu manifestação e tá aquela apreensão, gente, tá? E, gente, o Foro de São Paulo, aos poucos, acho que vai ficar só na história, né? Que coisa, hein, gente, tá? Não estão aceitando, porque se for parar para pensar, aquele mapa que antigamente era basicamente tudo vermelho, né? Na América Latina, América do Sul, tudo vermelho. Tá ficando tudo azul. Poucos países estão sendo governados atualmente pela esquerda. E eu imagino que nos próximos pleitos eleitorais, esse restante, esse pouquinho que resta aí, com certeza vai ser alijado aí da face da terra. Desespero, gente, isso aqui é desespero. Ter protestantes, né, invadindo e quebrando tudo porque não aceita as derrotas, é surreal, vindo da esquerda, né? Vocês não fazem ideia do que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de fazer com o Lula. O Donald Trump acabou de encurralar, ou pior, enquadrar Luiz Inácio Lula da Silva. Com esta decisão de Donald Trump, agora ficou muito claro, agora está confirmado que Donald Trump acaba de declarar guerra contra Lula da Silva aqui no Brasil, gente, tá? É surreal, é inacreditável. Eu tô até agora sem acreditar que Donald Trump, que o governo Trump teve coragem de fazer isso aqui com o Lula. E eu tenho certeza absoluta que o Lula deve estar furioso e revoltado com o Lula, que recentemente deu uma cutucada no Donald Trump, né, envolvendo lá a China. Vocês sabem muito bem, quem é inscrito aqui nesse canal fica atento a tudo que está acontecendo. Recentemente, o Lula alfinetou o Donald Trump por negociações com a China. Donald Trump não deixou barato não, gente, tá? Vejam só o que Donald Trump acabou de fazer com o Lula. Pior do que o Trump fez no G7 com o Lula. É muito pior do que o Trump fez, né? O Trump ignorou o Lula no G7, só que agora ele fez 1000 vezes pior. Ele humilhou, esculhambou, esculachou, debochou o Lula da Silva, gente. Vocês vão assistir, é o melhor vídeo que vocês vão assistir nesse dia de hoje. E acompanhem, e já tem aqui a reação do governo Lula depois disso aqui, que vocês vão ficar sabendo agora. Vejam só o que Trump acabou de fazer com Lula da Silva. Oh, meu Deus. E agora, Lula, essa aqui do Trump foi boa demais. O Lula falou lá no... E agora, Lula, essa aqui do Trump foi boa demais. O Lula falou lá no reservado que ele nunca foi de esquerda, né? Que ele não é de esquerda, ele se considera um governo de centro, mas aqui ele fala que é de esquerda. É o Lula, né? Fora ele não é, aqui ele é. Aqui ele comemora o Flávio Dino, o primeiro comunista no STF, fala de comunismo, fala da esquerda mundial, se coloca como um dos líderes da esquerda mundial e daí por diante. Fora, não, ele nunca foi de esquerda. Mas agora o Trump fez um convite para o Lula, e olha só que interessante, o Trump está mobilizando aí países para acabar, para extinguir a extrema esquerda no mundo. E o Lula foi convidado, já que ele falou que nunca foi de esquerda, né? Que ele é um governo de centro. O Lula foi convidado a participar. Será que o Lula vai participar? Será que o Lula vai desagradar os seus maiores aliados? Na verdade, todos os aliados do Lula são regimes comunistas, né? Será que o Lula vai desagradar o seu amigo que está preso lá, o Maduro? Hugo Chávez, que o Lula sempre elogiou, Xi Jinping, que o Lula sempre elogiou, e daí por diante, né? Todos os governos comunistas, o Lula sempre elogiou e é um grande aliado. Foro de São Paulo, né? Que foi criado e liderado por Lula. Será que ele vai participar desse evento? O que o Trump quer? Eliminar o comunismo e a extrema esquerda. Na verdade, o comunismo matou mais do que o nazismo. Mas aqui no Brasil existem partidos comunistas. E adivinha quem eles apoiam? Adivinha quem estava nesse partido? Era o líder desse partido, Flávio Dino, aliado do Lula,
que está no STF e que o Lula comemorou. Não, mas o Lula não é comunista, não. Com certeza ele deve participar desse evento, né? Ele deve participar do evento com o Trump e defender o fim da extrema esquerda. Será? Óbvio que ele não vai participar, lógico que o Lula não vai participar. O Lula é um comunistão de iPhone, de tênis de 50 mil reais, é o comunismo para nós e puro capitalismo para ele e para a Janja, obviamente, e claro que ele não vai participar, mas que o convite foi muito interessante, foi o Trump mais uma vez mostrando para o mundo quem o Lula é. Apesar que eu acho que o mundo já sabe, né? E agora... Gente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, acabou de dar um checkmate bem dado no Lula, né? Porque lá vazou, né, a conversa do Lula, lá ele dizendo, olha, não, eu nunca fui de esquerda, tá? Não sou de esquerda. Aí o Trump deve ter pensado assim, pô, se não é de esquerda, então o Lula deve vir, né? Gente, tá? Um evento para acabar com a extrema esquerda, com o comunismo pelo mundo afora. E aí, gente, o que é que vocês acham? Lula vai participar? Vai aceitar esse convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? E recentemente, tá? Voltando aqui a relembrar vocês, recentemente o Lula disse que, né, deu uma cutucada, deu uma ferroada no Donald Trump, né? O Lula disse que Donald Trump tem inveja do governo chinês. Será que o Trump ficou sabendo dessa fala do Lula, gente? Por isso que ele basicamente declarou guerra aqui, porque um convite desse é praticamente uma declaração de guerra. Porque você convidar um dos maiores líderes da extrema esquerda, esquerda mundial, para um evento cujo objetivo é aniquilar, tá? É extinguir o comunismo, a extrema esquerda mundial, é chamar o Lula para briga, né? Daqui a pouco, gente, qual será a resposta do governo Lula? Daqui a pouco eu vou trazer para vocês. Mas antes, gente, para lisura, vocês sabem que aqui no canal Fabiana Cardoso eu gosto de trazer a notícia completinha para eles não... Fabiana tá divulgando fake news, né? Então eu gosto de trazer informação completa para vocês. É essa bomba aqui, ó. Governo Trump convida Brasil para evento com a extrema esquerda. Tá aqui então. O Donald Trump foi lá, dobrou a aposta e convidou o Lula para um evento cujo objetivo é acabar com a extrema esquerda, com o comunismo no mundo inteiro.